A gente tem que desconstruir alguns mitos sobre suicídio e fé cristã. Por um lado, nós sabemos que alguns estudos que uma fé, uma espiritualidade saudável, ela previne suicídio mais do que o emprego. E que chega a ser 4 vezes menor o índice de suicídio de pessoas que têm uma fé. Mas isso não impede que pessoas que sejam cristãs, que tenham experiências com Deus, que elas tenham pensamentos de suicídio. Se você vai à Bíblia, alguns personagens bíblicos diante do sofrimento, diante da dor, eles pensaram em desistir, ou eles pediram para si a morte. Há vários salmos de Davi assim, a Jeremias no capítulo 20, onde ele desejou não ter nascido, para ver dias de tanta angústia, de tanta desilusão. Nós vemos Elias em 1 Reis 19 e tantas outras passagens, Jó, que são homens de Deus que pediram para si a morte. Na história da igreja também tivemos vários homens de Deus, com experiências com Deus, que viveram coisas grandes com Deus, que também pediram para si a morte. De modo que algumas coisas devem ser colocadas aqui. Primeiro que nós devemos desmistificar esse assunto. Quando alguém diz que quer morrer, infelizmente nós temos às vezes respostas cristãs prontas, do tipo: você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que buscar mais, mas isso não ajuda as pessoas. Quando nós colocamos respostas prontas, nós apenas podemos aumentar o desespero, dizer para a pessoa assim: olha, você está assim porque você não tem fé, ou porque você está assim porque você não está orando o suficiente. Então a resposta padrão, receita de bolo, não vai ajudar essa pessoa. A segunda coisa é que quem fala muitas vezes vai fazer. Nós temos uma ideia assim: quem fala em suicídio não vai cometer suicídio, quem realmente quer não fica dando sinais. E com isso eu não estou me referindo a ninguém, ou caso específico, mas estou falando genericamente. Então, se você tem alguém que fala, que vem dizendo que não quer viver, valorize essa fala e encaminhe essa pessoa para um profissional. E aí entra um terceiro ponto: quando você toca no assunto de suicídio, as pessoas elas não ficam... Você não induz ninguém ao suicídio porque você está conversando sobre o assunto. Muitas pessoas têm medo de conversar porque pensam: vou colocar uma ideia na cabeça. Não. As pessoas que já querem morrer, elas já estão com essa ideia na cabeça. E aí você colocar o assunto vai ser um sinal de acolhimento, de empatia. Então você não deve, em momento algum, ficar com receio de conversar com alguém sobre suicídio. E quarto, como eu disse no início, temos que quebrar esse conceito de que uma pessoa que é cristã não tem depressão. Isso parece uma coisa básica, eu falo disso aqui há anos, mas pessoas que são cristãs, que tentam servir a Deus, elas podem ser acometidas por quadros depressivos graves e isso levar a tentativas de suicídio. Nesses anos todos, já perdi a conta de pastores que eu atendi depois de tentativa de suicídio, a conta de missionários que eu atendo de diversas agências que estão ou chegaram ao consultório com tentativas de suicídio. Pessoas que tiveram experiências com Deus, pessoas que eram de espectros de fé diferentes, ou reformados, ou pentecostais. Depressão não escolhe tipo de fé, depressão não está restrita a uma comunidade de fé, e cristãos com depressão podem ter pensamento de suicídio e podem passar ao ato. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante: nós, diante do suicídio, da dor, nós tendemos a ter respostas muito prontas para coisas complexas. Às vezes alguns atribuem ao marido, à esposa, à igreja, à comunidade de fé, ao sistema, à política, mas suicídio é algo complexo, multifatorial, onde você raramente vai ter um fator isolado. Suicídio envolve questões psiquiátricas, questões genéticas de psiquiatria, controles de impulso, fatores ambientais, de modo que uma pessoa não tenta suicídio por um fenômeno isolado, por uma experiência única de vida. É um erro você tentar achar uma causa única ou sair culpando alguém. Outra coisa importante: há mecanismos, sim, de ajuda para inúmeras pessoas, a gente tem CVV, e que você pode ligar no telefone 188. Você tem o suporte, o aconselhamento nas suas comunidades. Eu sei que há ainda muitas igrejas sem tato para lidar com isso, mas eu vejo uma melhora muito grande, as igrejas muito mais acolhedoras quando se fala de saúde mental. Então que você possa realmente buscar ajuda para você sair desse buraco. Você está assistindo esse vídeo e você não está bem, que você realmente possa buscar uma ajuda. Eu não creio que esse seja
o caminho de se fechar, ou não querer que ou achar que a igreja, por ela, às vezes você ter tido experiências ruins, você não vai poder ter um auxílio lá. Há sim a possibilidade de ter ajuda, né? E você que está assistindo esse vídeo, né, e que é cristão, não ignore isso, né? Não compartilhe receitas de bolo, né? Nós estamos numa época onde as pessoas são peritas em tudo, mas elas têm dificuldades porque elas dão respostas simples para dilemas muito complexos. E por último, eu gostaria de dizer para aqueles que perderam alguém. Como eu disse antes, eu creio que Deus quer que a gente viva, que Deus quer que a gente toque para frente. Mas às vezes você que está assistindo, você perdeu alguém por suicídio, né? E você às vezes recebeu palavras do tipo: a pessoa não está salva, ou a pessoa, Deus não, ela não está no inferno. A gente escuta coisas muito pesadas e eu vejo os pacientes sentindo isso na pele. Mas a salvação é um dom gratuito de Deus. Deus compreende o coração das pessoas. Nós não devemos ser juízes, até porque a salvação é um dom da graça e permanente na vida do cristão. Eu não estou dizendo isso para que você que esteja assistindo não procure ajuda. Você deve procurar ajuda, você deve procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas estou dizendo para aqueles que perderam e estão aí passando por momentos de aflição e de dor, de achar que Deus simplesmente abandona essas pessoas. E Deus está ali sempre compreendendo as pessoas e a dor de cada um. Então não façam julgamentos sobre destinos eternos de coisas que vocês não conhecem, de coisas que transcendem a nossa compreensão humana, porque o Espírito, ele trabalha de um jeito muito diferente daquilo que nós normalmente pensamos. Então, se você realmente precisa de ajuda, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas não deixe de também buscar um aconselhamento de alguém sábio na sua comunidade que possa realmente te abençoar e que Deus possa realmente abençoar a sua vida.